Esse vídeo vamos falar sobre os capítulos 13 a 16 de Juízes. Na tabela está escrito 14 a 16, mas nós vamos falar de 13 a 16 porque todos esses capítulos tratam da vida de Sansão. Em primeiro lugar, nós notamos a mãe de Sansão, nós não sabemos o nome dela, sabemos o nome do pai, não da mãe, mas só que ela parecia ser muito mais sensata que o pai. Porque o pai falou assim, nós vimos um anjo e era de Deus, nós vimos Deus, nós vamos morrer. Ela falou assim, se fosse morrer, ele não tinha falado essa palavra, que a gente vai ter um filho e tal. Ela era bem sensata e o anjo falou com ela que ela ia ter um filho especial, um filho que ia ser nazireu, ia ser separado para Deus, não poderia cortar o cabelo e não poderia comer nada da uva. Nem ela quando estava grávida e nem o filho depois. Ela era estéril e aí ela recebeu essa visitação do anjo e essas instruções sobre o nascimento de Sansão. E ela teve o filho e eu acho que depois, parece que depois ela teve outros filhos, porque disse que quando Sansão morreu que os irmãos dele foram enterrá-lo. Então ele certamente ela teve, não podemos garantir, mas talvez ela teve outros filhos depois. Sansão sabia a vida inteira dele que o segredo da força sobrenatural dele era o pacto, a aliança que Deus tinha com ele antes dele nascer, que era ele se manter separado para Deus e ele não cortar o cabelo e seguir aquelas regras sobre não tomar nada de uva e coisa assim. Ele sabia isso. E enquanto ele fez isso, mesmo ele sendo um cara totalmente desgovernado, mulherengo, vingativo, egoísta, você pode falar várias coisas sobre Sansão e é verdade. Mas Deus usou ele para libertar o povo de Israel dos filisteus com força sobrenatural. Matou 1000 homens com a queixada de jumento, ele rebentava cordas, ele pegou o portão e arrancou o portão com poste e tudo e levou para cima do morro. Ele fez coisas assim pitorescas, coisas assim muito impressionantes, porque ele tinha essa força por causa da aliança dele com Deus. Nós já falamos e continuamos falando, a Bíblia mostra claramente que a pessoa ter muito dom de fazer milagres, fazer coisas impossíveis, não prova que ela é de Deus e tudo que ela faz é de Deus. Mas significa que Deus pode usar vasos imperfeitos. Nós estamos vendo aqui em Juízes várias pessoas com defeitos sérios, mas que Deus usou apesar desses defeitos. Então, uma das lições que nós podemos aprender da vida dele, respondendo à pergunta do vídeo passado, é que Deus usa pessoas imperfeitas. Outra coisa é que se Deus usa a pessoa, não quer dizer que o que ela faz serve de exemplo para outra pessoa. Muito importante entender isso. Mas Deus estava com Sansão até o momento onde ele não traiu a aliança dele com Deus. Com Dalila, ele traiu a aliança dele com Deus, porque ele falou para ela o segredo da força dele. E ela mandou cortar o cabelo dele. E ele levantou pensando que ia sair do jeito que outras vezes. Apesar de saber que ele já tinha contado para ela o segredo. Ele tinha traído Deus, contando uma coisa que era entre ele e Deus. E então parece que ele sabia mentalmente, mas não sabia de verdade. Porque ele levantou pensando que ia ter força e ter poder e não tinha. E tiraram os olhos dele, puseram ele para moer como se fosse um jumento, mas eles não se tocaram de que o cabelo dele começou a crescer. E não se tocaram que Deus é misericordioso. E Sansão, com todos os defeitos dele, com todos os pecados dele, ele sabia clamar a Deus. Quando ele estava quase morrendo de sede, clamou a Deus, Deus mostrou uma fonte para ele. Ele era um cara bruto, era brutamonte mesmo, de verdade. Mas ele tinha esse pacto com Deus e tinha esse segredo com Deus e depois traiu isso e Deus abandonou ele. E aí ele foi lá levado para aquele prédio cheio de gente, só no telhado parece que tinha 3.000 pessoas. E ele ficou colocado entre as colunas e ele falou, Deus, me ouve mais uma vez, para eu me vingar dos meus olhos. Olha bem, a atitude e motivação de Sansão não é exemplo para ninguém, tá? Ele não queria defender o povo de Deus, ele queria vingar os olhos dele. E gritou, morra eu com os filisteus. E derrubou as colunas. E morreu, mas matou mais gente na morte dele, dos inimigos de Israel, do que na vida dele. Então é um cara que a gente não serve de referencial para ninguém,
mas é um cara que mostra que Deus pode usar pessoas improváveis e que Deus pode ouvir o clamor de pessoas assim, e se essas pessoas traírem o que Deus colocou para eles, ele vai castigá-los, mas Deus pode usar eles para vencer e para fazer proezas para o povo dele. Diz que ele julgou Israel por 20 anos. Gente, o cara não sabia nem julgar, nem controlar a própria vida dele. Era um descontrolado. Como é que ele julgou Israel por 20 anos? Eu entendo que esses juízes, no caso de Sansão, não era julgar para decidir o que é certo e errado, mas era livrar Israel dos seus inimigos. Eles clamavam a Deus e Deus levantava libertadores, juízes que libertavam eles. Então ele não era certamente um juiz que dava decisões para resolver disputas entre o povo, mas ele defendeu Israel contra os filisteus em toda a vida dele, e os filisteus morriam de medo dele, então ele foi usado por Deus para proteger Israel dos seus inimigos. E a pergunta que nós vamos responder na próxima aula, no próximo vídeo, é: o que é sincretismo? Você sabe o que é sincretismo? Esses últimos capítulos de Juízes vão nos mostrar sobre sincretismo, e a pergunta é: o que é isso? O que é sincretismo?